Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando, dizendo: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com eles. O Senhor Jesus, Ele não veio para pessoas perfeitas. Ele não veio para pessoas que não tenham falhas, que não tenham erro, porque essas pessoas não existem. As Escrituras dizem que todos nós nascemos em pecado. Salmo 51, verso 5. Eis que em pecado eu nasci, iniquidade me concedeu a minha mãe. Todos nós estávamos destinados à morte eterna, mas por causa do amor de Deus, nos alcançou na pessoa do seu Filho amado Jesus, nós temos a possibilidade de ter uma vida diferente, de termos esperança e vida eterna. Então, mais importante do que a cura física é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Amém. Mais importante do que ter uma vitória pessoal, financeira, é saber que Deus nos escolheu. Vocês não estão aqui por acaso, embora tenham sido convidados. Estão porque o Senhor se desejou. Amém. Porque a vontade de Deus foi essa. Então, quando Jesus se reuniu para falar com as pessoas que muitos consideravam desqualificados, que não tinham uma boa reputação, e murmuraram porque Jesus estava com elas, Jesus não os censurou. Ele não falou mal dos fariseus, ele não falou mal dos mestres da lei, mas ele escolheu contar uma história. Ele usou 3 figuras muito conhecidas deles, 3 parábolas, para tentar levá-los a refletir sobre o que eles estavam pensando. Uma das coisas que mais me encanta no ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que todas as vezes que ele é questionado, ele não briga, ele não bate de frente, ele não tenta se justificar. E quando ele quer ensinar alguma coisa, ele nos faz refletir, nos faz pensar. Então Jesus usou 3 figuras e eu queria ler para vocês. Primeira delas, verso de número 3 em diante, diz assim: então Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e ruma para a sua casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Amém? Então Jesus, ele começou a explicar para eles, ele não discutiu, ele não retrucou, mas ele começou a explicar para eles a importância de estar com aquelas pessoas. E eles são uma figura muito conhecida. Eles eram pastores de ovelhas, muitos sabiam o que significava cuidar de uma ovelha. E Jesus disse assim: qual de vocês, se tiver 100 ovelhas e uma só se perder, não deixa as 99 em segurança e vai ao campo procurar a que se perdeu? Até encontrá-la, se esforça, e quando a encontra, coloca sobre os ombros e traz de volta para casa, cheio de alegria. A ovelha, queridos, ela não tem a capacidade de reconhecer o caminho de volta. Quando a ovelha se perde, se ela não for procurada pelos responsáveis, ela fica lá. Eu me lembro de algumas situações bem interessantes com animais. Eu morava em Ferraz de Vasconcelos e uma vez uma família veio aqui perto do Hospital Planalto, de Ferraz para cá, e deixou o cachorrinho deles ali e voltou de carro. Quando eles chegaram em Ferraz, o cachorro estava na porta da casa. Eles abandonaram o cachorro voltou. Tinha senso de direção, sabia para onde ir, sabia de onde era, onde pertencia e voltou para casa. Se você fizer isso com uma ovelha, ela fica, ela se perde, ela não volta, ela não tem senso de direção. E Jesus está dizendo: tem pessoas que não têm senso de direção, que elas precisam de ajuda, elas precisam ser buscadas, ser resgatadas. Não adianta eu dizer: olha, você tem que ir para tal lugar, você tem que ir para a igreja, você tem que orar. Tem pessoas que você vai falar e ela não entende isso. Ela precisa de ajuda. Ela precisa que, se eu sei, se gosto dela, eu vou buscá-la. Pegue na mão dela, fala assim: vamos comigo, vou levar você. Hoje vou fazer uma reunião na casa do Marcelo. Vamos lá, Duda. Então a ovelha, ela precisa dessa ajuda. Ela precisa desse cuidado.
Quando aqueles homens criticaram Jesus porque ele estava comendo com as pessoas que eles julgavam desqualificadas e pecadores, Jesus está dizendo, algumas dessas pessoas precisam ser buscadas, elas precisam ser encontradas. Elas têm valor, mas elas não sabem voltar para casa sozinhas. A gente precisa pensar nisso. Alguns de nós se perdem. E se quem gosta, quem se importa conosco não for atrás, dificilmente a gente volta. Isso vale para a família. Às vezes você tem alguém dentro de casa que você diz que ama, mas a pessoa fez alguma coisa errada, falhou, e a gente tem a facilidade de virar as costas e falar assim, agora se vira, você já é adulto. É adulto, mas às vezes não sabe voltar. Precisa de ajuda. Então aquele que ama, ele tem que se dispor a buscar. Jesus está dizendo, o pastor de ovelhas, ele vai buscar. Ele procura até encontrar, e quando ele encontra, ele não dá um carão. Por que você se perdeu? Ele pegou a ovelha, botou no ombro, ele fez o caminho de volta carregando, porque aquela ovelha não tinha capacidade de andar sozinha. E quando ele chega, ele faz uma festa e diz assim, olha, achei minha ovelha, estava perdida. A gente celebra quando é possível resgatar alguém. Aí Jesus diz, há mais festa nos céus por um pecador que se arrepende que por 99 justos. Quantas pessoas dizem, eu não preciso de arrependimento, e todos nós precisamos. E a única forma de encontrarmos a Deus é através do arrependimento e da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus continua ensinando a eles, ele usa uma outra figura. Ele diz o seguinte, a partir do verso número 8. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas e proclama, alegrai-vos, pois, comigo, porque achei minha dracma perdida. E eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, Jesus vai falar da necessidade de arrependimento, e agora ele usa a figura de uma moeda. Alguém tem uma moeda de R$1? Eu devolvo, hein? Devolvo, gente. Você sabe, né? Os caras que esse pastor pediu dinheiro, não devolve nunca. Devolve, ué. O que é isso? O dinheiro... Olha o Sil. Pode estar dele também, que eu faço uma coleção de moedas. Olha aqui, gente. A mulher tinha 10 moedas. A moeda de R$1 do Ciro, ela só tem valor na mão dele. Se ela cair, se ela se perder, ela podia valer R$1, $1, €1, 10, não adianta, ela não tem valor, só tem valor na mão do dono. Agora a moeda também, ela é um ser inanimado. Se eu jogar aqui, ó, no chão, ela fica. Ela não tem capacidade de sair andando, de voltar para o bolso do dono. Ela não tem sentimento. Jesus está dizendo assim, uma mulher tinha 10 moedas e uma delas se perdeu. E ela varreu, acendeu a luz numa candeia e passou a varrer toda a casa à procura daquela moeda até encontrá-la. E quando encontrou, fez uma festa. Jesus está nos levando a refletir que algumas pessoas são como essa moeda. Elas têm um valor, mas só tem nas mãos do seu dono, nos braços do Pai. Amém. E como essa moeda, elas não têm, às vezes, coração, não tem sentimento. Você pode falar com ela, você pode abraçar, você pode beijar, e ela é insensível. Insensível. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, mas por que tem tanta gente que ouve a palavra e não muda? Porque ela é como uma moeda. Ela tem um coração de pedra. Mas o Senhor Jesus não disse que a moeda não tinha valor. Ele disse que o dono da moeda, que aquela mulher varreu a casa com diligência até encontrá-la. As Escrituras nos dizem lá em Ezequiel 36, verso 26, que Deus tirará de nós um coração de pedra e nos dará um coração de carne. No 27 ele diz, e colocará dentro de nós o seu Santo Espírito para que nós possamos viver. Amém. Então você pode ser uma pessoa insensível, dura, zombadora. Eu já zombei tanto dos crentes quando era pequeno, que eu vi os meus colegas indo jogar bola, e eu ia jogar bola e eles iam para a igreja, e eu zombava deles. Um coração de pedra, não conseguia entender. Por mais que eu dissesse, vamos hoje, eu ria deles. Deus não me desprezou, não pegou aquele coração de pedra e jogou fora. Pelo contrário, Ele mudou meu coração de uma maneira que eu pudesse entender o que os outros sentiam. Amém. A moeda foi procurada até ser encontrada. Quando foi encontrada,
a mulher fez também uma festa, chamou os amigos e disse: achei a minha dracma que havia se perdido. Muitas pessoas passam anos e anos resistindo a Deus, resistindo à palavra, resistindo aos ensinos do Senhor. E um dia, o Senhor simplesmente toca nela, troca o coração, e aquela pessoa que era insensível, dura, zombadora, ela se entrega completamente a Cristo. E a vida muda. Todos nós temos um valor, irmãos. Por mais difícil que seja conviver com algumas pessoas, você acha que essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você, mas para Deus tem. Porque para o Senhor nada é impossível. Amém? Glória a Deus. Então, os homens criticavam que Jesus estava comendo com pecadores. Jesus está dizendo, alguns deles são como uma moeda. Não tem sentimento. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas eu tenho o poder de mudar a situação. De encontrá-los aonde eles estão perdidos. E trazer de volta, fazer uma festa com eles. Amém. Jesus continuou ensinando, e agora ele pegou uma figura que talvez você consiga entender melhor. Ele pegou a figura de um rapaz, na verdade dois, verso 11. E Jesus continuou dizendo, um homem tinha 2 filhos. O mais moço reivindicou do seu pai, dizendo, pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais moço reuniu tudo que tinha e, partindo para terras distantes, lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se forte fome sobre aquela região e ele começou a passar necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de comer, de encher o estômago com as vargens de alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo. Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando o pai o viu e, em pleno de compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel no dedo de autoridade e sandálias de filho. Trazei também um novilho gordo e preparai, comamos e façamos uma grande festa e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Agora Jesus está dizendo assim, olha, uma família tem 2 filhos lá, e o mais moço, ele olha para o pai e diz, pai, eu não estou contente com o que eu tenho aqui. Quero viver minha vida, eu quero curtir. Vou usar um termo mais fácil para você entender. Eu quero a minha parte da herança. Vai ser minha um dia. Deixa eu viver do meu jeito. O pai podia muito bem ter dito não. Você vai esperar o tempo, esperar até eu morrer. Não, o pai não discutiu, não brigou. Repartiu a herança em partes iguais para o irmão mais velho, para ele. E logo o rapaz pegou o dinheiro dele e foi embora. Passado um tempo, nós não sabemos quanto tempo, o dinheiro acabou, a fome veio e agora ele está passando necessidade. Ele queria comer, nem comida tinha. Ele lembrou, na casa do meu pai, eu era tão bem tratado, lá tinha tudo. Lá até os empregados comem com abundância, eu estou passando fome. Eu vou voltar e vou falar, pai, me perdoa, eu pequei contra os céus e contra ti. Veja a diferença. Uma ovelha não tem senso de direção, ela se perde e fica lá perdida. Se o dono não for buscar, ela morre lá. Uma moeda não tem sentimento, jamais ia pensar. Um filho não. O filho sabe quem ele é. Ele sabe que ele tem família. Ele pode ir embora, mas ele sabe o caminho de volta. O pai não impediu que ele saísse de casa, deixou que ele fosse. Você quer ir embora? Pode ir. Não tem maior castigo para o ser humano do que Deus deixar que ele faça a sua própria vontade. A nossa vontade, em geral, gente, vai nos levar a machucar as pessoas, a nos ferir e ferir os outros.
Então ele vai e o pai fica aguardando, não censurou ele, aguardou o tempo. Quando chegou lá na frente, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele pensou: na casa do meu pai eu seria melhor tratado. Eu vou voltar e vou pedir perdão para o meu pai. E ele começa o caminho de volta. Olha só que coisa extraordinária Jesus está dizendo para aquelas pessoas. Alguns de vocês, um momento desse, vai cair a ficha. E vocês vão saber que vocês fazem parte de uma família, que vocês têm um pai. E que na hora que vocês quiserem voltar para casa, esse pai vai estar de braços abertos esperando. Amém. Não para censurar, não para falar mal, não para questionar o que você fez nesse período que você estava fora. Simplesmente para te abraçar e te dizer: tem um lugar para você nessa casa. Amém. Quando começa a festa, o irmão mais velho está no campo trabalhando, ele está chegando. Quando ele chega, ele ouve um barulho de festa. Ele pergunta: o que está acontecendo? O empregado diz: o teu irmão chegou e o teu pai mandou matar um novilho gordo, fez uma festa para ele. O irmão mais velho ficou revoltado e disse assim para o pai: pai, eu fiquei aqui com o senhor todo esse tempo, te servindo, trabalhando. O senhor nunca me deu nada para fazer me alegrar com os meus amigos. E o meu irmão gastou todo o dinheiro dele com as meretrizes e agora o senhor faz uma festa para ele. O pai abraça o filho mais velho e diz assim: filho, você estava aqui todo o tempo. Tudo aqui é seu, tudo é seu. Agora esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Era correto que nós nos alegrássemos com ele. Jesus está dizendo: alguns de vocês dizem que estão na minha presença, dizem que estão na presença de Deus, dizem que estão na casa, mas não sabem aproveitar o que a casa tem. Que adianta você estar dentro de casa e viver como se não fizesse parte dela? O pai disse: tudo é seu, você podia ter aproveitado tudo. Algumas pessoas, mesmo vivendo ali perto, alguns vão para a igreja, estão lá todo domingo, se orgulham de falar que estão na igreja, mas não desfrutam do melhor que tem lá, que é a presença do Pai. Não é a bênção, não é o que o dinheiro do Pai pode dar, mas é a presença dele. O Pai disse: você estava aqui todo o tempo, tudo que é meu é teu. Já pensou, gente, que a gente tem esse privilégio de buscar a Deus pelo que Ele é, de amá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele pode nos oferecer, e que algumas pessoas são frustradas, são tristes, esperando que iam receber alguma coisa. Porque Deus tinha que me dar, deu para fulano, deu para ciclano. E Jesus está dizendo: dentro de casa, dentro da casa, tem pessoas que não sabem aproveitar a bênção. Dentro das casas, famílias, às vezes a pessoa vive ali, não sabe agradecer o que acontece em casa. Quando você chega do trabalho e a janta está pronta, e você, ao invés de agradecer ao que a comida que tem na mesa, reclama porque vai comer de novo a mesma coisa que comeu ontem e antes de ontem. Ou que a comida foi requentada, quando a gente devia ser muito obrigado. Que bênção quando está chegando em casa e tem alguma coisa. A grande bênção é fazer parte dessa casa. A grande bênção é fazer parte da família. A grande bênção é você ter alguém. E o pai estava dizendo para aquele filho: você tinha alguém, você tinha uma casa, tinha tudo. E você podia desfrutar de tudo. Você entra e sai na hora que quer. Tudo aqui é teu. Na casa do Pai também é assim com o nosso Deus. Tudo. Nós podemos ter tudo. E às vezes a gente está olhando para o que nós não temos ou para o que os outros têm. E a gente fica frustrado, fica reclamando, querendo dizer: aqui não está bom, vou para tal lugar, eu vou para outro lugar, revoltado com tudo. Jesus estava dando uma lição para os homens ali, só dando a eles a condição, a possibilidade de refletir. Ele não disse para eles o que era certo e errado, levou eles apenas a pensar. Queria que você pensasse nessa noite. Amém. Você é uma ovelha, você precisava ser resgatado. Se você veio aqui hoje, alguém foi te buscar, foi o Espírito Santo. Você não veio sozinho, pode ter certeza. É verdade. Ah, pastor, eu não sou uma ovelha. Talvez você seja uma moeda. Você está me ouvindo aí, está endurecendo o coração, dizendo que isso é bobagem. Isso é tudo falácia. Deus pode tirar esse coração de pedra, mudar hoje, dar um coração novo. Te levar a entender que Ele se importa com você. Que você é importante. Ou você é um filho. Sabe que é filho, mas está querendo fazer do seu jeito.
eu quero a minha parte da herança, eu vou e volto na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. O Senhor está dizendo assim, você quer? Pode ir. Mas lá fora nunca vai ser tão bom quanto é aqui. Se você quiser fazer do seu jeito, você pode fazer. Mas eu tenho certeza que é melhor você ficar. E às vezes a gente fica, mas não fica pelo amor, não fica pela companhia. A gente fica porque já está acostumado. O rapaz falou, eu estou aqui o tempo todo, eu te sirvo, estava acostumado, fazia parte da rotina. Não deixe a rotina tomar conta da sua vida. Amém. Aprenda a usufruir de tudo que Deus tem para você, tudo que a sua família está te dando de bom. Como é bom ter uma família, gente. Que coisa boa. Eu passo às vezes a semana toda viajando. Na semana passada eu estava no norte de Minas, lá perto da Bahia, e eu dirigi na sexta-feira 23 horas e 15 minutos para chegar em casa. Eu saí de um hotel lá em Araçuí, perto da Bahia, e vim para casa. Eu dirigi até 5 horas e 10 minutos do outro dia. Porque eu queria muito, muito chegar e ficar com a minha esposa e com os meus filhos. A melhor parte da viagem é a volta. E às vezes a gente tem uma casa, tem uma família e fica reclamando de tudo. O Senhor Jesus estava mostrando para eles que aqueles 2 rapazes tinham uma casa, eles tinham uma família. Um decidiu abandonar a família e foi para longe. Percebeu que lá fora não tinha o que ele tinha em casa. O outro ficou em casa, mas não aproveitou tudo que tinha dentro de casa. Era como se ele estivesse fora também. Então, que você não seja nem aquele que vai embora, nem aquele que fica com a cara fechada, com raiva, reclamando. Que você possa desfrutar. Jesus estava dizendo para eles no final de cada uma das parábolas que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, todas as vezes que nos reúne para ouvir a sua palavra, é que o Espírito de Deus está trabalhando no nosso coração para nos levar à consciência e ao arrependimento. Para que a gente entenda que existe um Deus que nos ama, que cuida de nós, que se importa conosco. Amém. Então, nos reunir no culto de ação de graças, mais do que uma reunião de família, para vocês foi uma oportunidade de ouvir mais uma vez, Deus te ama. Amém. Há um amor de Deus e a gente precisa conhecer mais de perto, que não nos cobra, que não nos impõe, pelo contrário. Você quer ir? Pode ir. Mas e se eu for? Quando você voltar de braços abertos para receber. Amém. Se eu não souber voltar, eu vou buscar. E se eu estiver insensível, eu mudo a sua maneira de pensar. Amém. Então eu queria orar por nós, né? Orar pela vida Aparecida, que Deus abençoou, que curou, que restaurou, que vai poder caminhar novamente, andar em nome de Jesus, mas orar por todos nós. Porque nessas oportunidades, Deus encontra uma forma de falar com todos. Há de trazer um quebrantamento a cada coração para que a gente saiba que Ele se importa conosco. Amém. Que há algo na nossa vida que pode melhorar. Amém? Vamos orar.